Oi pessoal, Fábio Rocha da Aqua Rocha, tudo bem com vocês? Espero que o aquário de vocês esteja todo ele equilibrado, com os parâmetros ok, para que as condições de vida dos seus animais estejam sempre perfeitas, tá bom? Neste vídeo vou falar para vocês a respeito da TPA. Por que fazer TPA? Qual a importância de uma TPA? O que é uma TPA, ok? Então, depois da vinheta, a gente começa a falar sobre isso. Até já! Às vezes você está começando agora no aquarismo e você se pergunta, mas caramba, Fábio, o que é esse negócio de TPA? O que é isso, TPA? Nunca ouvi falar isso, Fábio. Me ajuda aí com isso aí. O que é? Bom, TPA são, né, as iniciais, tá, da frase, vamos dizer assim, troca parcial de água, tá? TPA, troca parcial de água, ok? Tá bom, Fábio, mas por que eu tenho que fazer TPA, essa troca parcial de água? Então funciona da seguinte forma: você colocou a água lá no seu aquário, e a água está lá, bonitinha, com o seu filtro funcionando, tudo belezinha. Lembra que naquele vídeo que nós falamos sobre a ciclagem, nós falamos sobre o ciclo do nitrogênio? Então, e lembra que nós falamos lá, no ciclo do nitrogênio, os dejetos, os restos orgânicos, tá, do que tem no seu aquário, vão ser transformados em amônia, certo? E depois por algumas bactérias, né? E depois esta amônia vai ser transformada em nitrito por outras bactérias, tá? E aí, esse nitrito vai ser transformado em nitrato por outras bactérias ainda. Tá? Então, basicamente, são 3 tipos de bactérias, tá, que vão fazer esse processo todo aí funcionar. Tudo bonitinho. Assim como na natureza também processa desta forma, tá? Nós estamos nos nossos aquários, nos nossos sistemas, nada mais do que repetindo em pequena escala, tá? E quando eu digo pequena escala, não quero dizer só um aquário pequeno, tá? Porque por mais que você faça um aquário de uma caixa, um lago, tá, de 50 mil litros, ainda assim é em pequena escala, porque se você considerar um sistema que é um rio, né, o mar, entendeu? Uma lagoa muito, muito, muito grande, nada mais do que nós estamos reproduzindo em pequena escala, beleza? Então é só isso que eu quis dizer. Não estou desmerecendo quem tem um aquário de 20 litros nem nada. Apenas este exemplo estou dando por causa disso, tá? Nós estamos fazendo em pequena escala, reproduzindo o que a natureza tem. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reproduzir o que tem na natureza nos nossos aquários, nos nossos sistemas, beleza? Então, uma dessas partes que nós reproduzimos é esta situação da filtragem que a gente dispõe nos nossos aquários, transformando esses componentes, matéria orgânica em amônia, amônia em nitrito, nitrito em nitrato, tá? Então, todos esses mecanismos acabam sendo retirados através dessas bactérias, restando no final o nitrato, tá? E então, como eu disse também lá no outro vídeo, na grande maioria dos nossos aquários, dos nossos sistemas, nós não temos um sistema chamado área anaeróbica, tá? Então, uma vez que nós não temos essa área anaeróbica nos nossos aquários, que faria a transformação do nitrato em nitrogênio, então nós temos que tirar esse nitrato, porque esse nitrato ele também vai fazer mal, assim como a amônia e o nitrito, que fazem mal para os nossos peixes, intoxicam os nossos peixes, tá? Mas de uma maneira muito mais rápida, o nitrato também vai fazer esse prejuízo para os nossos animais, para os nossos peixes, seja lá qual for o animal que você está tratando no seu aquário, no seu sistema, tá? Esse nitrato também vai fazer mal, só que ele vai fazer mal a longo prazo.
Então a gente tem um tempo para poder tratar esse nitrato de forma que não venha fazer mal para os nossos peixes. Qual é a forma de tratar? Tirar ele através da TPA. Então você vai tirar uma parte da água do seu aquário, tá? Colocando água nova no aquário sem nenhum desses componentes. Uma água tratada, devidamente tratada, desclorificada, tá? E essa água nova já não tem mais esses componentes que fazem mal para os nossos peixes, tá? Então você vai estar fazendo uma renovação da água, que é de suma importância, tá? É fundamental você fazer TPA no seu aquário. Não importa se o seu aquário tem 20 litros, 200 litros ou 20 mil litros, um lago ou uma caixa. Não importa, tá? Você tem que fazer essa TPA, essa troca parcial de água. Obviamente que num sistema maior, a quantidade de água que você tem que trocar sempre vai ser maior. Quanto maior o sistema, mais água você vai ter que trocar. Então, entendeu o porquê de a gente ter que fazer a TPA? Tá? Trocar água velha por água nova para repor alguns nutrientes, alguns componentes que vão se desgastando e se consumindo nesta água que está lá no nosso aquário, tá? Por uma água nova que contém mais desses componentes, tá? Porque ela traz da nossa, no caso, na maioria das vezes, das nossas torneiras, né? Tá? Ela traz esses componentes renovando nos nossos aquários, tá? Então, para renovar esses componentes, alguns minerais, enfim, vários componentes. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas vários componentes da água são renovados. E retirar da água esses componentes que fazem mal. Basicamente, em maior volume, quando você tira o nitrato. Mas também você acaba tirando nitrito, acaba tirando amônia, porque no fim das contas acaba sempre tendo um pouquinho disso ali nos nossos aquários. Tá? Mas muito mais nitrato. Um detalhe também que a gente tem que lembrar, tá? Nos casos de aquários que trabalham com lotação, tá? E numa outra oportunidade a gente vai falar melhor sobre o que seria a lotação, mas fazendo assim um resumo do que seria, são aquários que trabalham com a capacidade máxima que ele permite trabalhar de animais dentro dele. Isto é lotação, tá? Lotação não é colocar 200 peixes num aquário de 200 litros, não é isso. Tá? Lotação é você colocar o máximo de peixes que o seu sistema permite, ok? Isto é lotação. No caso de sistemas que trabalham com lotação, tá? Também tem a questão da variação do pH, tá? Na água que vai ficando lá velha e cansado, normalmente o pH vai baixando, é tendência natural das águas dos nossos sistemas de baixar o pH. Então quem tem um pH alcalino, a tendência, se você não fizer a TPA, é de ele ir se transformando num pH ácido, tá? Por conta desses compostos orgânicos que tem no sistema, né, no aquário, que vão sendo transformados em amônia, em nitrito e tal, mas também há alteração do pH da água. Então a TPA também serve para a gente dar uma, vamos dizer assim, uma corrigida, tá, no pH. Pessoal, uma coisa importante também que eu tenho que dizer a respeito de TPA é que somente ela não é suficiente para conseguir fazer com que todo o nosso sistema fique equilibrado, tá? Vocês têm que dispor de um sistema de filtragem bastante eficiente, ok? Então, além de uma TPA bem feita, de uma TPA rotineira, de uma TPA constante, mas no sentido de você ter uma frequência de TPAs fazendo ela regularmente, tá? Mas você tem que ter um sistema de filtragem bastante eficiente, tá? Que essas duas coisas juntas, sistema eficiente de filtragem e a TPA, as duas juntas,
elas vão fazer com que o nosso sistema fique equilibrado, tá? Não vai fazer nem estar com poucos nutrientes e nem estar com muitos compostos fazendo mal para nossos peixes. Então vai estar um equilíbrio, quantidade necessária igual de suficiente de nutrientes e os compostos, amônio, nitrito e nitrato, sempre próximos do zero, preferencialmente zerados, né? A gente trabalha sempre nos nossos aquários para todos esses compostos, amônio, nitrito e nitrato também, estarem zerados. Vamos falar aqui quais os benefícios da TPA. Tá? Então, além desse que eu já falei para você, manter o equilíbrio, tá? Você vai fazer com que o seu sistema tenha uma qualidade de água boa. Tá? E você tendo um sistema com uma qualidade de água boa, tá? Você vai minimizar a possibilidade de ter doenças para os seus animais, para os seus peixes, para o animal que você criar, independente. Não se cria só peixes em aquário, certo? Então, a TPA vai possibilitar ter uma melhor qualidade de água, uma qualidade de água boa, tá? E adequada, minimizando a possibilidade de doenças nos nossos peixes, nos nossos sistemas, tá? Então, por um exemplo, tá? O BNC, que é aquela doença do buraco na cabeça, né? Essa é uma doença que ela é minimizada também, porque você está melhorando a qualidade da água, e você está minimizando a possibilidade de você ter bactérias e fungos que causam esta doença específica que eu estou citando, tá? Mas muitas outras doenças também vão ser eliminadas, tá? Então essa renovação que a gente faz constante da água, tá? Se você conseguir fazer uma TPA diária de 10 a 20%, tá? Outro benefício que você vai trazer, além da renovação da água e da introdução de mais nutrientes na água, tá? Esta TPA diária vai possibilitar, facilitar e favorecer o crescimento dos peixes, tá? Porque os peixes em aquários comunitários, os peixes vão acabar soltando alguns feromônios, alguns hormônios lá, não sei precisar exatamente porque eu não sou biólogo, mas pelo que eu pesquisei são alguns feromônios. Esses feromônios liberados na água pelos peixes inibem o crescimento deles, tá? Então a TPA vai favorecer, a TPA diária, tá? De 10 a 20%, tá? Vai variar aí de acordo com o que você quiser fazer, da sua disponibilidade também, obviamente, tá? Essa TPA diária vai favorecer o crescimento, porque você vai também retirar esses feromônios que esses peixes em aquários comunitários liberam na água, tá? E que inibe o crescimento de todos os peixes, porque cada um solta o seu feromônio na sua raça, no seu tipo de peixe, e você vai retirar este feromônio, tá? E isso vai favorecer também o crescimento dos peixes. Então por isso que quando tem peixes que estão em tratamento, geralmente a gente tira ele do aquário principal e coloca num aquário hospital, que é um aquário separado, e você vai medicar o seu peixe. Então, normalmente, quando você tem um peixe nessa situação, a gente é recomendado fazer TPA de 2 em 2 dias, tá? Em alguns casos é recomendado fazer TPA diária, tá? Para justamente eliminar aqueles problemas que você tem no seu peixe, que está trazendo para aquela água, fungo, bactéria, protozoário, enfim, seja lá qual for o problema que está com o seu peixe, ele vai trazer para aquele outro aquário que você está fazendo o tratamento. Então a TPA tem que ser bem mais constante, para você tirar mais frequentemente esse tipo de coisa que está prejudicando o seu peixe. Beleza, Fábio, então eu já entendi por que da importância e da necessidade de fazer TPA. Mas qual é a frequência que eu tenho que fazer essa TPA, Fábio? Não sei te dizer. É verdade, eu não sei te dizer. Mas calma lá. Vai funcionar assim, ó. Vai depender muito se o seu aquário é um aquário que está com o sistema estabilizado, tá?
vai depender do sistema de filtragem, se é um sistema bom, se está um sistema deficitário, vai depender da quantidade de peixes que você tem no seu aquário, tá? Então isso é uma análise que cada um tem que fazer do seu aquário, do seu sistema, tá? Então vão ter algumas situações em que a pessoa consegue fazer uma vez por mês, tira lá 40% da água do seu aquário, devolve os 40% com água renovada e pronto. O sistema extremamente equilibrado, extremamente estável, dá para ser feito uma vez por mês. Tem pessoas que já preferem fazer 30% de 15 em 15 dias, tá? Outros preferem fazer de 10 a 20% toda semana. Já tem quem prefira fazer todo dia, tá? Então isso aí é uma coisa que não dá para dizer, olha, você vai fazer a TPA do seu aquário toda semana, ou todo mês, ou de 15 em 15 dias, ou cada 4 dias. Não dá para a gente afirmar com certeza, porque cada aquário é um sistema diferente do outro. Então você tem que analisar e verificar. Através do quê? Das medições de amônia, de nitrito, se possível for, tá? Para o pessoal que tem aquário marinho, tá? Eu estou falando, tá? TPA em aquário de água doce, tá? Mas o pessoal que tem aquário de água salgada, aquário marinho, já é um outro sistema de TPA, de tratamento. Eu não me meto a falar sobre aquário marinho, porque eu não conheço, não tenho aquário marinho. Até gostaria de ter, mas não tenho ainda experiência suficiente para isso, tá? Mas tem que ser feito dessa forma, ok? Você vai analisar, medir os parâmetros, desculpa fugir do assunto, medir os parâmetros, tá? Então, nitrato, se possível, se você puder comprar um teste de nitrato para você fazer, bacana. Se não, vai medir amônia, vai medir nitrito, tá? Vai medir pH. São testes da sua água que você tem que fazer com uma relativa frequência, tá? Então, se você vai fazer TPA semanal, procura medir, pelo menos a cada 3 ou 4 dias, faz essa medição, faz esses testes, tá? Se você vai fazer uma TPA mensal, também vai ter que fazer. Aí, se o teu aquário está, você já sabe que o seu aquário está bastante estabilizado, então você faz a sua medição uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, eu acho que é bacana fazer, tá? É uma coisa que eu também não sei precisar para você, de quanto tempo você tem que fazer os seus testes. À medida que você for fazendo os testes e que eles vão se mostrando estáveis, você sabe que você já pode então diminuir um pouco o espaço de um teste no outro, tá? À medida que você vê que não está tão estável assim, então procura fazer com um pouquinho mais de frequência, cada 2, 3 dias, né? Até que você verifica que está estável, a amônia está sempre zero, o nitrito está sempre zero, então você pode diminuir a frequência de testes. Então um aquário que você sabe que ele está estabilizado, você sabe que está tudo belezinha, você está fazendo a sua TPA aí de 30 em 30 dias, uma TPA de 40%, como eu mencionei anteriormente, tá? Obviamente que você vai ter que repor a água, porque a água seca, né? Seja porque os peixes se movimentam demais e jogam água para fora, ou pela própria evaporação, mas a água seca. Então você tem que repor a água independente da TPA, tá? E a frequência de reposição você que vai analisar de acordo com o nível de água que está no seu aquário ou no seu SAMP, né? Tá? Quem tem SAMP, quem tem canister já não consegue verificar o nível de água dentro do canister, porque na verdade ele vai estar sempre cheio, ele está puxando a água do aquário e está sempre cheio. Então você vai ver o nível de água no aquário. Quem tem SAMP, normalmente é no SAMP que a pessoa consegue perceber mais o nível de água baixar, nem tanto no aquário. Ok? Então vai depender disso, tá? E vai depender também do tipo de peixe que você tem. Se é um peixe que você quer que tenha um crescimento mais constante, mais acelerado, você vai fazer mais TPAs, tá? Independente da quantidade de vezes que você coloca água no seu aquário. Então, muitas coisas vão determinar a quantidade de vezes que você vai fazer a TPA. Beleza, Fábio. Então você já falou para nós, tá, a importância da TPA, a frequência da TPA, mas e aí? Como é que se faz a TPA, Fábio?
A TPA é uma coisa simples de fazer, tá? Não é uma coisa complicada. Tá? Existem pessoas que fazem as suas TPAs com uma mangueira, simples mangueira de jardim, ou uma mangueira dessas cristal que a gente utiliza aí nos nossos aquários, uma mangueira desse tipo com uma bitola um pouquinho maior, né? Um diâmetro um pouquinho maior, para fazer a TPA. Ou existem nas lojas aí, nos sites de vendas, você vai ver também que existem sifonadores. Então existem diversos modelos. Tem sifonador manual, tem sifonador elétrico. Então você que vai escolher como que você quer fazer, o que é melhor para você, o que é mais adequado, o que cabe mais no seu bolso. Tá? Então você define como você vai fazer a sua TPA, mas basicamente é uma mangueira, ou um sifonador, ou manual ou elétrico. Tá? Basicamente são dessas três formas que a TPA é feita. Tá? Então, uma vez que você está lá com a sua mangueira, observa no desenho aqui, ó, você vai ver, tá, mais ou menos como que é que a pessoa ali está fazendo, né, no desenho. Então você vai introduzir a mangueira no aquário, tá? Tem que ser uma mangueira comprida o suficiente para que ela possa atingir o fundo do seu aquário, tá? E se você for colocar um balde no chão para retirada da água, que ela atinja pelo menos até a metade do balde, que esteja abaixo do nível do fundo do aquário, tá? Então você vai fazer como? Como que faz quando a gente precisa fazer aquela salvação? Antigamente, né? Na minha época, que eu já sou um pouquinho mais velho, fazia aquela chupada de gasolina para poder tirar um pouquinho do carro de um para colocar no do outro que acabou lá e se ferrou. É assim, ó, dá aquela puxada, tá? E normalmente as pessoas que fazem isso bebem um pouquinho de água no aquário. Não vou falar para você que não. Então, por isso que às vezes o sifonador, ele às vezes tem uns dispositivos como se fosse uma bombinha, vamos dizer assim, um diafragmazinho, que ele mesmo consegue já puxar a água, você não precisa puxar com a boca, tá? Mas se for o caso, você puxa com a boca. Existe uma forma de você não precisar puxar com a boca. Introduz a mangueira inteirinha dentro do aquário, encha ela de água, né? Tampa a ponta que você vai tirar para fora, coloca no balde, a hora que você tirar o dedo da ponta da mangueira, aquela água que está dentro da mangueira vai puxar automaticamente a água que está dentro do aquário para o balde, tá bom? Nesta retirada de água, com essa mangueira, com esse sifonador, a pessoa já vai aproveitar para fazer uma limpeza do fundo do aquário, tá? Então você vai remexer um pouco ali aquela substrato, caso você tenha, se você não tiver substrato, você vai fazer com que aquela mangueira percorra o fundo do aquário. Para quê, Fábio? Para retirar matéria orgânica que está ali, tá? Então fezes dos peixes, restinho, se você tiver alguma planta no aquário, restinho da planta que caiu ali, ela caiu ali, se misturou ali um pouquinho, ela começou a entrar em decomposição, se misturou no substrato, tá? Restos de alimento que estão ali no substrato ainda. Então você aproveita e já faz essa limpeza em toda a extensão do fundo do seu aquário, seja no substrato ou seja sem substrato. Sem substrato você vai ter mais facilidade, óbvio que você não vai ter plantas, né? Mas você vai ter mais facilidade de enxergar a sujeira no fundo do aquário. Com o substrato, às vezes não tem tanta facilidade, dependendo da cor do substrato que você põe. Mas então faz aquela, dá uma revolvidinha assim no fundo do substrato, ali no fundo do aquário, e você vai perceber que já vai começar a sair sujeira dali junto com a água. Tá? Então você vai fazer essa sifonagem que a gente chama, tá bom? Juntamente com a retirada da água. Tá? Então até um nível aí de uma margem boa, 30%, se você for fazer uma TPA semanal. Vamos trabalhar como se vocês estão fazendo uma sifonagem e uma TPA semanal. Então você vai tirar ela até chegar em 30%. Ah, mas Fábio, como é que eu sei quando eu tenho 30% de água retirada do meu aquário? É fácil. Veja no desenho aqui, ó. Você vai medir a altura entre o substrato, né, e o nível da flor da água, tá? Então esta medida, tá? Você calcula, eu tenho lá um exemplo, tá? É só um exemplo. Eu tenho lá
10 centímetros de coluna d'água entre o substrato e a flor da água. Então, da flor da água até 3 centímetros são 30%. Você pega lá uma marcaçãozinha numa parte do aquário ali, ninguém vai notar lá, geralmente atrás, ali perto da traseira do aquário, faz um risquinho com aquelas canetas de marcar CD, que ela dificilmente apaga, faz uma marquinha ali, ó. Então, no exemplo que eu estou dando, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que medir a coluna d'água para fazer. Não vão fazer esta medida que eu estou falando, porque não necessariamente é a medida do seu aquário, só estou dando um exemplo. Neste exemplo que eu dei, temos uma coluna de água de 10 centímetros, 30%, 3 centímetros. Então, pega uma reguinha, uma trena, seja lá o que for, mede da flor da água, aqui de cima da água, tá? 3 centímetros para baixo, faz uma marcaçãozinha. Você tem 30% da água do seu aquário, teoricamente, tá? Aí eu não estou contando água de SAMP, não estou contando água de canister, não estou contando água, nada disso, tá bom? Mas, grosso modo, seria mais ou menos isso, tá bom? Você vai medir da flor da água até o começo do substrato, quantos centímetros tem, vai multiplicar por 0,3, tá? Você vai achar a medida de 30%. Vai lá, faz uma marcaçãozinha, tá feito. Aí você tirou os 30% de água. Como é que você vai repor essa água? Põe a mangueira lá na torneira, coloco lá no aquário e encho até o nível que eu tinha do meu aquário anteriormente? Não. Não pode ser feito exatamente dessa forma. Porque você vai colocar água no seu aquário, se você puser na torneira, você vai colocar água com cloro. Então você tem que fazer um tratamento nesta água antes, tá? Então você vai colocar um anticloro, vai colocar um condicionador, que é melhor até que só anticloro, tá? Então você vai ver aí, ao longo aqui da tela, estou dando exemplos de alguns condicionadores. Você vai comprar aquele que você achar melhor, que couber no seu bolso, o que você simpatizar mais, tá? Existem os melhores, os principais, tá? Aí a gente vai ter que estabelecer, eu assisto muito as lives do Moisés Gama, inclusive eu vou deixar o link, tá? Do canal dele, que é um canal que ele dá muita informação. Você vai lá, toda quinta-feira às 9 da noite, ele começa a live dele em ponto. Então o que o Moisés Gama fala no canal dele? Tá? Se você compra um produto com qualidade aqui, o seu preço estará aqui. Se você compra um produto com qualidade aqui, o seu preço estará aqui. É impossível você fazer um produto que tenha qualidade aqui e preço aqui. Tá? É muito comum você encontrar produto com qualidade aqui e preço aqui. Então vocês têm que verificar esse equilíbrio, tá? Comprar um produto com qualidade vai obrigatoriamente ter um preço de acordo com a qualidade dele. Aí o seu bolso, a sua disponibilidade, que vai dizer qual você vai usar. Mas é importantíssimo, é fundamental que use um. Você não pode colocar água direto da torneira para o seu aquário sem ter um tratamento antes. Você pode colocar água da torneira sem tratamento com condicionador, tá? Porém, você tem que deixar essa água descansando, preferencialmente, se possível, no sol, tá? Por 3, tem pessoas que falam 3 até 4 dias. Para quê? Para que basicamente aquele cloro que está lá na água evapore, tá? E você coloque essa água no seu aquário sem o cloro, que é uma substância bastante nociva para os peixes também. Vai trazer à morte os seus peixes se você colocar frequentemente água com cloro lá, tá? E é bem rápida o processo, então você tem que condicionar a água ou tratá-la naturalmente, vamos dizer assim, né? Deixando ela descansando ali por uns 3 ou 4 dias, preferencialmente no sol, beleza? Então você vai colocar o condicionador. É importantíssimo você verificar o pH da água, se é igual ao pH que está o seu aquário. Se não for igual,
você tem que colocar algum produto, tem que fazer algum tratamento na sua água, de forma que ela atinja o pH idêntico ao do seu aquário, tá? Pode ter uma variaçãozinha, pode, uma variaçãozinha de 2 pontos para mais, para menos, não vai trazer tanto prejuízo assim para o seu peixe, tá? Mas o ideal é que você coloque a água no mesmo pH exato do aquário. É o mais adequado, o mais indicado, tá? E também a temperatura da água, tá? Você tem que pôr idêntica à temperatura que está lá no seu aquário. Então você tem lá o seu termostato, mantendo a temperatura constante, né? É relativamente constante do seu aquário, e você tem lá o seu termômetro, que está medindo qual é a temperatura do seu aquário. Temperatura do seu aquário. Tá? Então, suponhamos que a temperatura do seu aquário está lá em 26, 27 graus. 27 graus. A água da sua torneira está saindo com 23 graus, 22 graus, às vezes até menos, dependendo, se for no inverno, bem menos do que isso. Como é que você vai fazer? Você tem que aquecer esta água que você vai colocar até que ela atinja, pelo menos bastante próximo, tá? A temperatura da água do seu aquário. Como que você vai aquecer? Aí cabe a você. Pode aquecer uma água no seu fogão, a mesma água que você vai estar colocando que você já tratou, aquece ela no fogão e vai jogando depois quase uma temperatura bem mais alta, vai jogando aos poucos ali na água que você vai, que está no balde, que você vai colocar no seu aquário, tá? E aí você pega e com o termômetro vai verificando até que chegue próximo daquela temperatura que está no seu aquário. Só depois de todo esse tratamento que você vai poder voltar a água nova para o seu aquário, tá bom? Para que você não tenha choque de parâmetros entre o que você está colocando e o que já está lá, tá? Os principais parâmetros nesse caso são temperatura, pH e o cloro, que tem que inexistir, ele não pode estar na nossa água. Quando você estiver fazendo esses processos de TPA, de sifonagem e tudo mais, tá? Você já vai aproveitar para dar uma limpadinha nos seus vidros, né? Ou seja com uma esponja, ou seja com um raspador. Aí cada um faz como prefere, como tem lá na mão na hora, tá? Existem ferramentas, vamos assim dizer, apropriadas para você fazer a limpeza dos vidros. Mas se você for utilizar uma esponja com a mão, não utilize a mesma esponja que você usa lá na pia da cozinha nem no tanque. Pegue uma esponja e utilize ela apenas para o aquário. Deixe ela separada no lugar onde ninguém pegue ela para usar para mais nada. Porque se essa esponja tiver um resíduo de detergente, um resíduo de sabão, um resíduo, sei lá, de qualquer produto químico que usa para limpeza, meu querido, a coisa vai ficar complicada ali no seu aquário. Então, se você optar por usar uma esponjinha, dessas esponjinhas de louça, não tem problema, pode usar. Só que coloque uma somente para fazer isso. Não pegue a esponja de lugar nenhum que você utilizou produtos para limpeza. Tá bom? Ok? Outra coisa que você vai fazer, tá? Trocar o perlon, a manta acrílica que você utiliza ali no seu sistema de filtragem, que já está com certeza bastante sujo nessa altura do campeonato, por um perlon novo, tá? O perlon não é uma coisa muito cara, gente, então procura não aproveitar perlon, tá bom? Procura não aproveitar, se possível, tá? Jogue fora o perlon, compre perlon novo, tá? Existem lojas aí que você compra perlon barato, barato mesmo, tá bom? Dá uma pesquisada, você vai encontrar. E não economiza no perlon não, gente. Troca, joga fora e põe novo, tá bom? Se você utilizar carvão, verifica se já não está na hora de trocar o carvão ativado, ou se a resina, tá, que você está usando, sintética, já não está saturada, se não é a hora de fazer a regeneração dela, tá bom? E feito tudo isso, o seu aquário já está feito a TPA, já está feita a limpeza, não é uma coisa complicada, é uma coisa que todo mundo faz. Procure fazer isso com prazer, com amor, porque isso vai trazer muito mais qualidade de vida, muito mais saúde,
para os seus peixes, muito mais alegria para você, que vai ter um peixe com uma longevidade grande, né? Um crescimento bacana, e um peixe que vai estar te trazendo bastante satisfação e bastante alegria. As informações que eu estou passando aqui para vocês, tá? Eu estou passando primeiro pelas minhas experiências, tá? Mas também eu pesquisei basicamente em 2 lugares, tá? Eu pesquisei no site do conteúdoanimal.com.br, tá bom? E eu pesquisei também lá no site, espera lá, deixa eu ver aqui, que agora deu um branco. Pesquisei no site aquariofilia.net, tá? Vou deixar o link desses 2 sites aqui na descrição deste vídeo. Quiser ter mais detalhes, verificar se o que eu estou falando está correto, fica à vontade, tá? Na descrição do vídeo tem o link para esses 2 sites. Então era isso, pessoal. Não esqueça também de acessar o canal dos nossos parceiros aí, Cardomiro Júnior, tá? E JK Aquarismo, o link dos canais deles estará lá na descrição desse vídeo, tá? Acessa lá que eles também têm bastante material informativo e bastante material de bastante qualidade. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva. Se você quiser, deixe os seus comentários. Eu posso ter me equivocado em alguma coisa, pode ter errado em outra, não tenho a verdade, não sou o dono da razão. Deixe o seu comentário, que se tiver alguma coisa errada, a gente vai, retifica e faz um outro vídeo corrigindo. Se você não ativou, ative o sininho, tá? Para receber as notificações dos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um abraço a todos e até o próximo.